Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos, utilizados no atendimento pré-hospitalar. O atendimento pré-hospitalar, como o próprio nome sugere, ele trata-se de um atendimento que é feito antes mesmo de o paciente chegar no hospital, Então, ali o paciente teve alguma intercorrência, antes de ele chegar no hospital, ele vai ter esse atendimento, tá bom? Um bom trabalho de atendimento pré-hospitalar é fundamental para manter a vida de uma pessoa que corre sérios riscos de saúde. Em situações em que o estado do paciente é muito grave, o atendimento pré-hospitalar é o que vai fazer a diferença, tá bom? Então, o atendimento pré-hospitalar é esse atendimento inicial aí no qual a vítima vai estar recebendo antes de ela ir para o hospital, tá bom? E aí esse atendimento ele é crucial aí para a sobrevivência ou não da vítima. Os serviços de atendimento pré-hospitalar são divididos em duas modalidades: atendimento pré-hospitalar fixo e atendimento pré-hospitalar móvel. O atendimento pré-hospitalar fixo são as unidades fixas, tá bom, pessoal? Eles contemplam os serviços de urgência e emergência que acontecem em um ambiente hospitalar, como é o exemplo dos pronto-socorros e as UPAs. Então, essas unidades aí, as unidades fixas, fazem parte do atendimento pré-hospitalar fixo. Já as unidades móveis se referem às atividades que também são de urgência e emergência, contando com deslocamento até os pacientes. Sendo assim, utilizam materiais e equipamentos para urgência e emergência. No Brasil, temos esse serviço de atendimento, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. Então, é bem tranquilo, Atendimento pré-hospitalar móvel. Tudo aquilo que se locomove, que sai do hospital para estar indo até o paciente, é o atendimento pré-hospitalar móvel. Em um acidente, por exemplo, qualquer pessoa que estiver por perto, pode acionar o serviço. Assim, dentro de instantes, uma ambulância chegará ao local, prestando socorro. São profissionais que utilizam kit de atendimento pré-hospitalar, dentre outros aparatos, para estar socorrendo aí a vítima. Então, qualquer pessoa pode estar acionando, tá bom, esse sistema de serviço. Atendimento pré-hospitalar não envolve somente uma ou duas pessoas. Conta com toda uma equipe que está preparada para atender as mais diferentes situações de perigo, na qual há alguém precisando de ajuda. Então aí é formado por uma equipe, tá bom, pessoal? O atendimento pré-hospitalar. Além de profissionais qualificados tecnicamente, uma boa equipe de atendimento pré-hospitalar precisa estar preparada física e emocionalmente. Isso porque esse trabalho exige a realização de tarefas difíceis e cansativas, ainda mais se a gente falar, de acidentes graves ou gravíssimos. Então aí a pessoa vai estar passando por treinamentos, são cursos que vão estar aperfeiçoando essa qualificação do profissional, e lá ele vai ser treinado também física e psicologicamente, emocionalmente, para encarar aí esses traumas, pessoal? A gente sabe que em acidentes a gente pode encontrar aí vários tipos de vítimas e como seres humanos a gente acaba ficando mexido, Mas aí essa parte psicológica, a parte emocional é treinada aí nesses cursos de aperfeiçoamento, e aí a gente acaba, atendendo da melhor forma possível as vítimas. Aqui tem a competência, do técnico de enfermagem quanto a isso. Ele vai estar assistindo ao enfermeiro no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades de assistência de enfermagem. Vai estar também prestando cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave, aí sob a supervisão do enfermeiro, e participar de programas de treinamento e aprimoramento profissional, especialmente em urgências e emergências. Vai também realizar manobra de extração manual de vítimas. Então, essa questão aí dos treinamentos, quem trabalha aí nessa
parte de urgência e emergência, vai estar sempre fazendo, tá bom? Essa questão aí dos treinamentos e aprimoramento profissional. Como eu tinha acabado de falar, né? São feitos vários cursos aí para o profissional estar se capacitando e ajudando a vítima da melhor maneira possível. Em situação de atendimento às urgências relacionadas às causas externas ou de pacientes em locais de difícil acesso, deverá haver uma pactuação complementar e integrada de outros profissionais não oriundos da saúde. Ou seja, né, a gente vai estar contando aí com a ajuda dos bombeiros militares, dos policiais militares, os policiais rodoviários também, né, Polícia Rodoviária Federal. São aí profissionais que não são da área da saúde, mas que vão estar ajudando, né, quando o resgate é de difícil acesso, quando é um local distante. Esse pessoal vai estar ajudando nesse resgate, tá bom? O atendimento pré-hospitalar é um trabalho essencial na hora de socorrer as vítimas de acidente. Pessoas recém-acidentadas são sempre atendidas por profissionais do atendimento pré-hospitalar. E para o socorrista cumprir com sua função, eles devem ter sempre em mãos os materiais corretos que auxiliam no atendimento. Então aqui a gente começa com rádio, tá bom, pessoal? O rádio ele é essencial aí na prestação desse socorro, tá bom? A comunicação constante, né, entre o hospital e a ambulância, isso aí vai fazer a diferença no socorro, tá bom? Os equipamentos móveis de comunicação são todos aqueles equipamentos que permitem a comunicação do profissional de atendimento pré-hospitalar, seja com o hospital ou com outros profissionais atuantes no socorro de uma vítima. A comunicação é essencial entre todos que atuam para salvar uma ou mais vítimas. Então, não só nessa questão do hospital, está comunicando com a ambulância, né? Por exemplo, a gente falou que na questão de resgate difícil, resgate mais longe, a polícia é acionada, né? Pode ser que os bombeiros também possam ir. Então, essa comunicação vai tá sendo feita entre essas equipes através do rádio, tá bom? Então, a comunicação é de extrema importância. A gente tem os EPIs, tá bom, pessoal? São os equipamentos para segurança do local do acidente. Os equipamentos para segurança são os famosos EPIs. Eles ajudam o profissional no atendimento pré-hospitalar a não sofrer acidentes dentro de uma área de risco. Então, geralmente, essa área do acidente vai estar sendo isolada, né? A gente vai estar usando os cones, a gente vai usar ali a fita de isolamento, como vocês sabem, né? Para estar isolando a área para que não ocorra mais acidentes. São materiais de uso obrigatório em qualquer emergência. Além disso, esses equipamentos evitam a transmissão de doenças e qualquer outro risco de acidente presente no local de atendimento da vítima. E aí a gente tem o uso dos próprios EPIs mesmo, tá bom? Que a equipe vai estar utilizando. Não é esse capacete, claro. Isso aqui é uma foto só ilustrativa, mas é o capacete apropriado. A gente vai estar utilizando luva, máscara, os capacetes, os óculos de proteção, os EPIs de forma geral, tá bom, pessoal? Aqui a gente tem a cânula orofaríngea, que é o tubo de Guedel. A cânula orofaríngea garante que as vítimas inconscientes em acidentes respirem. Quando elas estão inconscientes, a língua pode acabar caindo e obstruindo a passagem de ar. Então aqui, às vezes o paciente está inconsciente, a língua dá aquela volta para trás, né? E aí ela pode tamponar ali a passagem de ar para a traqueia, fazendo com que o paciente, né, sofra de uma parada respiratória. Então a cânula vai estar sendo utilizada, né, nesse processo para que o paciente não venha sufocar, né, não venha parar de respirar. E aí o profissional está salvando a vida do paciente. Então é bem importante a utilização da cânula orofaríngea na hora do resgate. É também utilizado aí no atendimento pré-hospitalar o aspirador de secreções.
Ele é um equipamento utilizado em caso de qualquer tipo de obstrução das cavidades respiratórias por secreções. Ele limpa e desobstrui essas áreas essenciais para a passagem de oxigênio. Então, ali, se por algum motivo tiver uma obstrução, né, por secreção na via aérea da vítima, vai estar sendo utilizado esse aspirador de secreções para que ela possa vir respirar, tá bom? A gente tem o reanimador ventilatório manual, né, conhecido mais como AMBU. O reanimador ventilatório é utilizado para manter manualmente a respiração da vítima. Eles parecem balões, né? Pois devem ser pressionados enquanto são utilizados. A bolsa válvula máscara, né? O nome é bolsa válvula máscara, pessoal. Ambu é como se fosse apelido, né? Mas o nome é bolsa válvula máscara. Por quê? Porque aqui é uma bolsa, aqui é uma válvula e aqui é uma máscara. Então, bolsa válvula máscara. Só que aí, como é um nome muito grande, né? A gente acaba utilizando aí o nome Ambu. Bem importante aí nessa questão do resgate, né, de uma vítima. Se a vítima tiver aí com algum problema respiratório, ele vai estar sendo utilizado. É essencial aí no resgate à vítima. Vai ter sempre um cilindro disponível também, devido a essa administração de oxigênio, né? Esse equipamento vai estar ajudando na hora de controlar o oxigênio de uma vítima, garantindo uma respiração suficiente e necessária para a manutenção da sua vida dentro do atendimento pré-hospitalar. A capacidade de oxigênio dessa unidade é de 300 litros, permitindo que pelo menos 12 litros de oxigênio sejam liberados por minuto. Então, aí, geralmente a máscara do Ambu vai estar sendo acoplada aqui nesse cilindro de oxigênio. E aqui a gente tem o controle da administração, tá bom, pessoal, de oxigênio. E aí, conforme o médico vai orientando, vai sendo feita essa administração do oxigênio. Então, a parte do Ambu vai ser ligada aqui nesse cilindro e vai acontecer essa administração de oxigênio. Esse bebê é um boneco, tá bom? Não é um bebê de verdade, é só uma ilustração aqui. A gente tem os equipamentos de imobilização, como por exemplo a tala de madeira, a tala de papelão, né? São aí, às vezes você não tem a madeira, vai estar utilizando papelão como improviso. E essas talas servem para imobilizar as fraturas e outros tipos de ferimentos, como luxações, por exemplo. Aqui tem outra, né? Uma imobilização feita ali rapidamente, né? Para o paciente não sofrer mais consequências. Vai estar sendo feitos curativos também no local, né? As gases, ataduras de crepom. Vai estar sendo utilizado também, pessoal, a atadura de rayon. Não sei se vocês conhecem, tá bom? Mas a atadura de rayon, ela é indicada para curativos que necessitem de alta absorção e baixa aderência, como por exemplo as queimaduras. Então, no caso das queimaduras, a gente vai estar utilizando aí a atadura de rayon, que é a mais indicada para esse caso, tá bom? Se o paciente não tiver sido queimado, né, ali com alguma área lesionada por queimadura, a gente vai estar utilizando as ataduras de crepom. A atadura de rayon é legal porque ela tem essa baixa aderência, né? Ela fixa na pele, mas na hora de puxar, na hora de retirar, ela não vai sair puxando ali todo o material que está, né, exposto. Então ela é bem gentil com a pele ali, com a lesão. Vai ter também as bandagens, né, que fazem parte dessa área de materiais. Todos esses materiais são desenvolvidos para conter a hemorragia e impedir um sangramento excessivo da vítima, que pode ocasionar morte. Que a gente tem as bandagens triangulares, né, que vai estar servindo aí para garantir também que as bandagens e talas se fixem no corpo da vítima, impedindo a hemorragia. A bandagem triangular, como a própria foto mostra. Esse aqui é o CAD, pessoal. É o colete de imobilização CAD,
CAD é uma sigla em inglês, né, que significa Kendrick Extrication Device, ou dispositivo de extração de Kendrick. Essa técnica é comumente utilizada para retirar vítimas estáveis do interior de veículos. E aqui eu coloquei o significado de extricação, né, porque é uma palavra bem diferente, não sei se todos conhecem, mas extricar significa retirar uma vítima de um local em que está presa ou não consegue sair com segurança, usando suas próprias capacidades, né? Como, por exemplo, dentro de um carro colidido, deslizamento de terra, prédio que desabou, um incêndio ou mesmo de dentro d'água. Então, aí o paciente que não consegue, né, sair do local com suas próprias forças, ele vai estar sendo retirado, aliás, extricado, né, pelo colete de imobilização CAD. Ele foi inventado na década de 80, tá? Ele é bem recente, mas aí logo que foi inventado, né, se espalhou pelo mundo e é utilizado até hoje, ajuda bastante a salvar vidas. É bem legal esse colete. Dentro desse colete vai ter os cintos de fixação, tá bom? Os cintos vão estar servidos aí para prender a vítima, de modo que ela não se mova para fraturar ou piorar sua condição física, né? Então ele vai estar sendo imobilizado aí para não piorar o trauma ali que ele já sofreu. A gente tem a maca, né, que serve para carregar a vítima em segurança. Em casos de acidente de moto, por exemplo, é comum a gente ver que o acidentado sempre sai uma maca imobilizado. Isso ocorre do fato de que algumas fraturas ocasionadas pelo movimento brusco da vítima podem acarretar em danos no sistema nervoso. Então, o paciente é imobilizado aqui na maca para ser estabilizado, né, e não fazer movimentos bruscos e piorar o seu estado. Tem alguns cintos também para estar imobilizando, tá bom? Um pouquinho diferente do colete CAD, porque o colete CAD, ele vem aqui da cabeça até a pelve, né? Ele pega aqui mais cabeça e tronco. A maca não, a maca é uma prancha, né? Como se fosse uma cama, ela pega o corpo inteiro. Então, não são todos os casos que a gente vai estar utilizando, né, o colete CAD. E também não são todos os casos que a gente vai estar utilizando a maca. São casos específicos. Temos aí o colar cervical, que é um item de saúde utilizado ao redor do pescoço, né, como um anel, é como se fosse um anel. Vai estar sendo indicado por um médico especialista para ser colocado em caso de trauma na região do pescoço. Até mesmo no caso de torcicolos, tá, pessoal? Ele vai estar sendo utilizado, dependendo aí do torcicolo. O médico pode estar indicando o colar cervical, artrites, artroses ou outros problemas aí ligados à coluna. Então, o médico que vai estar indicando aí o uso ou não do colar cervical. Mas geralmente é nos traumas, né, nos acidentes, principalmente acidente automobilístico, vai estar sendo utilizado esse colar cervical. A gente tem a manta térmica de alumínio, tá bom? A manta térmica, pessoal, ela não serve para aumentar a temperatura do paciente, né? Ela serve para manter aquela temperatura. Então, para que o paciente não venha ter uma hipotermia, né? A temperatura dele não venha baixar de forma brusca, é utilizada aí a manta térmica. Então, ela vai manter a temperatura corporal, ela não vai estar fazendo com que a temperatura suba, né? Muita gente acha que serve para isso, para que ela dá aquela esquentada, né? Mas não é isso, ela só mantém a temperatura do corpo. Vai estar sendo utilizado também o oxímetro, termômetro. E esse aqui é o dispositivo externo automático, o famoso DEA. DEA, pessoal, a função do DEA é identificar o ritmo de fibrilação ventricular, né? O ritmo cardíaco da fibrilação ventricular. Esse ritmo está presente em 90% das paradas cardíacas
e o DEA vai estar efetuando a leitura automática do ritmo cardíaco através de pás adesivas no tórax. Então, é um instrumento que não é tão difícil de se utilizar. Ele tem aí uma leitura, né, do ritmo cardíaco. E aí, quando ele faz essa leitura, vai saindo uma voz, esse equipamento aqui, ó, vai saindo uma voz, e essa voz vai guiando a pessoa que está prestando socorro, né? Nem sempre é um profissional de saúde que está por perto. Em alguns ambientes de locais públicos é para ter esse dispositivo aqui. E aí ele vai auxiliando a pessoa que está prestando socorro, né? Aqui ele tem um desenho, não sei se dá para ver na imagem, de onde colocar as pás. Então a pessoa que está prestando socorro coloca essas pás no tórax do paciente, conforme aqui a ilustração. Ele vai fazer a leitura aí dessa onda cardíaca, da fibrilação ventricular, e vai avaliar se o paciente precisa ou não do choque. Se precisar, ele vai dizer, né, que precisa do choque. A gente aperta o botão, esse botão laranja, e aí ele dispara o choque. Claro que você afasta, inclusive ele fala para afastar, todo mundo afasta, ele dispara o choque no paciente. Depois disso, ele fica fazendo outra leitura, né, para ver se o paciente precisa ou não novamente de um outro choque. Então, é um aparelho bem legal, é simples de ser usado e utilizado, né, e vai estar facilitando aí nessa primeira prestação de socorro, principalmente para pessoas que não têm conhecimento na área da saúde, né? Então, uma pessoa ali passou mal e não tem ninguém da área da saúde para atender, e se tiver esse dispositivo por perto, pode ser usado ali para estar salvando a vida do paciente. Então, ele é bem legal, não é difícil de usar, tá bom? Ele tem essa leitura de voz, então a voz vai estar aí comandando os passo a passos, e aí vai estar podendo salvar a vida desse paciente. E aqui a gente continua na hora de ouro, tá bom, pessoal? Baseado nos estudos do Dr. Adam Scholey, na década de 60 foi definido que a hora de ouro é o tempo ideal para o tratamento definitivo de uma vítima de trauma, criando alguns critérios para o norteamento de atendimento eficiente no atendimento pré-hospitalar. Então, esse doutor Adam Scholey, na década de 60, pessoal, ele viajava de avião com a família dele, ele, a esposa dele, mais 4 filhos, quando o avião caiu. Então, eles sofreram um acidente de avião, né? A esposa dele morreu na hora. Os 4 filhos sobreviveram. Um dos filhos, né, não teve lesões tão graves. Porém, os outros 3 filhos sofreram lesões muito graves, pessoal. Como o acidente foi longe da cidade, né? Foi numa área remota. O socorro demorou a chegar, então esse doutor foi em busca de socorro, né? Ali levando seus filhos. E ele chegou na cidade pequena e ali ele percebeu que a equipe não era capacitada, né? A equipe de saúde, a equipe que estava ali para prestar os primeiros socorros, não estava capacitada para esse atendimento, né? De vítimas gravíssimas. Felizmente, né? Os filhos sobreviveram, né? Eles conseguiram aí um atendimento. Mas esse doutor ficou com essa lembrança na cabeça, né, e não se conformou. Então ele começou a criar esse programa, instituir esse programa chamado Hora de Ouro, tá bom, para salvar a vida de pacientes em estados gravíssimos, né? Começou aí com a capacitação dos profissionais para que eles pudessem estar salvando vidas, tá bom? Então de um acidente, né, de uma coisa ruim, surgiu uma coisa boa. Ele não se conformou e criou esse programa para poder estar ajudando aí tanto os profissionais quanto as vítimas de acidentes gravíssimos, tá bom? Então, a gente tem alguns exemplos, né, aqui da Hora de Ouro, que engloba a Hora de Ouro. Então, a segurança do local, né, para
desenvolvidos do acidente no resgate. Ele engloba aí a detecção da necessidade de apoio com outros recursos no local, a observação da cinemática aos possíveis traumas do acidente, né? Ali a cena, observação da cena aos possíveis traumas do acidente. Ele engloba também a avaliação X-ABCDE e a aplicação necessária para cada item, né? Vai estar também englobando o transporte imediato adequado para a vítima grave em até 10 minutos após a chegada do local. Então, são várias coisas que foram instituídas aí na hora de ouro para estar salvando a vida do paciente, né? Porque no dia do acidente, né, ali na hora do resgate, ele não teve esse passo a passo e quase perdeu seus filhos, né? Por um milagre aí não perdeu a família inteira. Ter acesso ao doente, identificar e tratar as lesões com risco à vida e adicionar e transportar o doente até a unidade de atendimento adequada mais próxima, no menor tempo possível, são objetivos essenciais para satisfazer o período de ouro do paciente. Então aí, né, a gente tem alguns tópicos, né, para estar ajudando esse paciente, somente na questão do transporte, né? Quanto mais rápido, melhor. É importante enfatizar que nem todos os doentes têm o privilégio de uma hora de ouro. Há ferimentos que caminham para a morte em minutos. Então, né, infelizmente, nem todo mundo vai conseguir, né, fazer parte dessa hora de ouro, porque acidentes gravíssimos, muitas vezes o paciente não tem tempo, né, de vida e acaba falecendo no local do acidente. E aí um estudo com mais de 700 mortes por traumatismo apresentou que a maioria dos doentes que sucumbiram rapidamente devido às lesões enquadram-se em uma dessas três categorias. A primeira é a perda sanguínea maciça, né? A perda sanguínea aguda maciça, causada aí pelas hemorragias. Então, 36% dos casos, a maioria dos casos de mortes por traumatismo acontece pela hemorragia. Em segundo lugar, vem a lesão grave de órgãos vitais, como por exemplo o cérebro. E por último, né, a obstrução da via aérea e a insuficiência respiratória aguda. Então, aí, em primeiro lugar, como morte, né, por traumatismo, a gente tem hemorragia. Em segundo lugar, a gente tem as lesões de órgãos vitais, né, são lesões graves, que acabam levando o paciente a óbito. Em terceiro lugar, né, por morte de traumatismo, a gente tem a obstrução de via aérea e a insuficiência respiratória aguda, acaba matando bastante gente. Períodos de ouro representa um intervalo de tempo no qual uma sequência de eventos do choque está se agravando e a sobrevivência a longo prazo estão comprometidos. Mas essa condição é quase sempre reversível se o atendimento adequado for rapidamente recebido. Então aí o paciente tem chance, né, de sobreviver se esse atendimento for rápido. Para que os doentes traumatizados tenham uma melhor chance de sobreviver, as intervenções devem ser iniciadas com um sólido sistema de comunicação de emergência. Trauma é um trabalho de equipe, ou seja, o doente vence quando todos os membros da equipe de trauma trabalham juntos para cuidar de cada doente. Então, a comunicação, como eu falei anteriormente, né, é a base para esse resgate, para esse socorro, e vai estar ajudando a salvar vidas. Os socorristas devem reconhecer e estabelecer as prioridades dos doentes com lesões múltiplas, seguindo os princípios de ouro do atendimento pré-hospitalar ao traumatizado. Então vamos lá. A primeira coisa é garantir a segurança do socorrista e do doente, né? A segurança do local do trauma deve ter a prioridade máxima na chegada em todas as ocorrências da equipe de atendimento. Com base nas informações dadas pelos socorristas,
Os riscos em potencial podem ser antecipados antes da chegada no local. O socorrista que se expõe a riscos desnecessários pode tornar-se uma vítima também, contribuindo assim com as dificuldades do atendimento local. Então, pessoal, a segurança vem em primeiro lugar, tá bom? Então, você vê a segurança no local, você faz aquela análise do local, né? A equipe faz a análise do local. Conforme quem vai chegando primeiro vai comunicando ao outro, né? Como é que tá o local, quantas vítimas tem. E ali é feita a análise de segurança. Por quê? Como ele aqui mesmo fala, se a gente não tomar os devidos cuidados, a gente se torna mais uma vítima daquele ambiente, né? E aí vai estar dificultando esse atendimento a quem realmente estava precisando de ajuda e pode estar causando aí vários óbitos, tá bom? Então, a segurança vem em primeiro lugar, não só para o paciente, né, mas principalmente para a equipe, porque se a equipe não toma esse cuidado, vai acabar e atrapalhando como um todo esse resgate da vítima, tá bom? Então, em primeiro lugar, tá se resguardando aí quanto à segurança. Você percebe que é arriscado, a vítima reúne ali, dá aquela conversada e tenta, né, ali socorrer a vítima de uma outra forma para que a equipe não seja tão exposta, né? Não é porque é arriscado, não é porque tem ali muitos perigos que a gente vai deixar de atender a vítima também, não é assim, né? Mas ela está sendo ali rapidamente avaliada a situação para tentar fazer o socorro de uma outra forma. O equipamento de proteção deve ser sempre utilizado, especialmente no atendimento de doentes traumatizados com a presença de sangue ou fluidos corporais. Então, a gente já tem que utilizar, né, obrigatoriamente os EPIs, mas aí quando a gente nota a presença de sangue ou de fluidos, a gente toma um cuidado muito maior, né, pessoal, para não estar sendo contaminado ou infectado por alguma doença, alguma coisa aí, tá bom? Avaliar a situação para determinar a necessidade de recursos adicionais. Imediatamente à chegada, deve-se realizar uma avaliação rápida para determinar a necessidade de recursos adicionais ou especiais. Ou seja, né, a equipe chega, como eu falei, faz aquela avaliação da segurança, né, para ver se está tudo seguro para atender. E ao mesmo tempo é essa avaliação rápida, né, para determinar a necessidade de recursos adicionais ou especiais. Por exemplo, né, necessidade de unidades de atendimento médico de emergência adicionais, ou seja, vamos chamar mais uma ambulância, vamos chamar mais uma equipe aí para estar ajudando nesse resgate, ou só aquela, a gente faz análise para ver se só aquela equipe dá conta, se não, chama outra ambulância, né? A gente pode estar também contatando aí os bombeiros, né? Por exemplo, é um incêndio, obviamente que os bombeiros vão ser acionados e vão estar indo para esse local do acidente. Equipes especiais de resgate, equipe de companhia elétrica, né? Companhia de eletricidade, às vezes tem ali um cabo se rompeu e está colocando em perigo, né? O local do acidente. Então vai estar sendo acionado. Os helicópteros médicos, né? No caso aqui a gente não tem, mas tem o helicóptero do governo que pode estar ajudando. E médicos para auxiliar na triagem de muitos doentes. A necessidade desses recursos deve ser analisada com antecedência e solicitado quanto antes. Porque como eu falei, né? Quem chega primeiro vai comunicando como que tá ali a situação, como que é o ambiente. E aí, conforme essa comunicação vai estar sendo aí disponibilizada, né, outras equipes para estar ajudando nesse resgate, tá bom, pessoal? Reconhecer a cinemática que produziu as lesões. Compreender os princípios da cinemática leva a uma melhor avaliação do doente. Conhecimento de padrões específicos de lesões ajuda a prevê-las e saber onde examinar. A consideração sobre a cinemática não deve retardar o início de uma avaliação e o atendimento do doente. Deve ser incluída na avaliação global da cena e nas perguntas direcionadas ao doente e às testemunhas.
A cinemática pode exercer papel fundamental na escolha da unidade de destino para um determinado doente. Então, essa questão da cinemática, pessoal, é a avaliação da cena, tá bom? Você chega lá no local do acidente, tem uma escada caída próximo ao paciente, você vai deduzir que aquela pessoa estava ali, né, em cima da escada e por algum motivo ela se desequilibrou e caiu. Então você já imagina ali que provavelmente ele possa ter um traumatismo craniano, né, pode ter uma lesão na coluna, lesão em alguns órgãos e outros ossos, enfim. Você faz essa avaliação, né, considerando ali a imagem, a cena daquele acidente. Então, cinemática é basicamente aí essa avaliação conforme as cenas que você está vendo no local. Eu estou dando esse passo a passo aqui da hora de ouro, mas para quem vai trabalhar, por exemplo, aqui nessa questão de urgência e emergência, quando você vai pegando a experiência, você faz isso aqui, esses passos a passo, cada um ao mesmo tempo, tá bom? A gente tem que dar o passo a passo, mas quando a pessoa tá ali, chega, ela já faz isso de cabeça assim automaticamente. Ela vê o que aconteceu, ela já sabe o que fazer, vai destrinchando ali e, e vai resolvendo da melhor maneira possível, tá bom, pessoal? Esse atendimento. Quarto passo é usar a avaliação primária para identificar condições de risco à vida. A pesquisa rápida permite que as funções vitais sejam rapidamente avaliadas e as condições com risco à vida identificadas por meio da avaliação sistemática dos XABCDEs. Assim, problemas de risco à vida são assim que problemas de risco à vida são identificados, o atendimento é imediatamente iniciado. Então, esse XABCDE, pessoal, faz parte da avaliação primária, tá bom? A avaliação primária vai estar sendo prestada, vai estar sendo feita aí nesse paciente para que a gente descarte algumas coisas, tá bom? Eu vou estar aprofundando com vocês na próxima aula esse XABCDE, né? Inclusive eu trabalho sobre isso. E ele é um mnemônico, o XABCDE, para a gente estar aí sendo direcionado a fazer um passo a passo com o paciente em alguns sistemas, tá bom? Esse passo a passo vai estar salvando a vida do paciente, né? Vai servir para estar salvando a vida do paciente, porque aqui a gente prioriza alguns sistemas do corpo desse paciente, fazendo com que esse resgate seja executado da melhor maneira possível, tá bom? Mas aí eu vou estar aprofundando com vocês, a gente vai estudar o que é esse XABCDE, o que cada letra significa, como aplicar na hora do socorro. É bem interessante, é bem legal isso daqui. E aí, durante o transporte, essa avaliação primária deve ser repetida em intervalos regulares, de modo que a efetividade das intervenções passa a ser avaliada e novos problemas possam ser tratados. Então, a gente vai fazer essa avaliação primária ali na hora, né? Quando chega já vai atender o paciente e vai estar fazendo, né? Vai fazendo essa avaliação primária durante o transporte também. A avaliação primária também fornece os dados para estabelecer as prioridades de atendimento, no caso da existência de múltiplas vítimas. Então, aí, acidente com várias vítimas, né? A avaliação primária vai estar fornecendo esses dados para estabelecer as prioridades. Então, por exemplo, um paciente com hemorragia, a gente vai estar fazendo lá a análise e a gente vai uma cena com vários pacientes, né? Tem múltiplas vítimas ali no local do acidente. E a hemorragia, ela é o fator mais grave aí no caso de trauma. A gente vai avaliar quem está com hemorragia e vai cuidar dessa hemorragia, né? Tentar parar essa hemorragia. Então, a gente analisa ali quais são as vítimas que estão sangrando, né? Com hemorragia. E vai estar tentando estancar essa hemorragia em cada um desses pacientes. São as vítimas aí com prioridade máxima, tá bom, pessoal?
Isso aí tá dentro do XABCDE. Mas a gente vai estar vendo com calma isso daí, tá bom? Na próxima aula. Em crianças, gestantes e nos idosos, as lesões devem ser consideradas da seguinte forma: são mais graves do que aparentam, têm impacto profundo, têm um impacto sistêmico mais profundo e têm grande potencial de levar rápida descompensação. Ou seja, né, em crianças, gestantes e idosos, as lesões elas não são o que aparentam ser, né? Então, você tem ali algo, o seu olho vê algo, mas a situação pode ser muito mais grave do que parece, né? Essas pessoas elas podem descompensar muito rápido, elas podem ter ali uma parada cardíaca, né? Elas podem ali, se tiver com hemorragia interna, isso pode evoluir, agravar ainda mais o caso. Então, são casos bem delicados aí das crianças, gestantes e dos idosos. Um cuidado e atenção bem aí maior e especial para eles. Cuidar adequadamente da via aérea enquanto a coluna vertebral permanece estabilizada conforme o indicado. Esse é um outro passo também dentro da hora de ouro. Cuidado da via aérea continua sendo a maior prioridade no tratamento de doentes gravemente feridos. Isso deve ser feito enquanto se mantém a cabeça e o pescoço na posição neutra alinhada, se indicado pelo mecanismo de trauma. Essa posição neutra alinhada, pessoal, a posição ali realmente alinhada, né? A gente quando senta, por exemplo, não todas as pessoas, né? Mas a maioria tende a cair um pouquinho assim, né? Com a coluna ficar ali desalinhado, com a postura não ereta. Mas aí quando a gente estica as costas, a coluna alinha, não é verdade? Fica ereta. Então essa posição neutra alinhada, essa posição aí de ficar ereto, né? Com a coluna reta. E aí vai estar sendo indicado para esse cuidado dessa vítima, tá bom? Vai estar sendo aí providenciada a ventilação e oferecido ao paciente oxigênio, né, para manter o nível de saturação superior a 95. A avaliação e o tratamento da ventilação é outro aspecto fundamental do atendimento ao doente gravemente ferido. Os doentes com bradipneia precisam de suporte ventilatório, assistido ou total, com dispositivo de máscara com válvula, né, o AMBU, e balão conectado à fonte de oxigênio. Foi o que eu falei para vocês naquela hora, né? Vai ter lá o cilindro de oxigênio, e aí aquele AMBU vai estar sendo conectado a esse cilindro e vai ter ali a administração do oxigênio ao paciente. Ele é muito melhor efetuado, né, com o cilindro do que só com o AMBU. O AMBU fornece uma porcentagem muito inferior a esses 95%, né, que o paciente necessita. Mas aí quando esse oxigênio é administrado através do cilindro, essa saturação é atingida aí de 95%, tá, pessoal? Então aí com o cilindro é muito mais eficaz do que só com o AMBU. Em doentes taquipneicos, deve ser estimado o volume minuto. E aí o médico que vai tá fazendo isso, tá bom? Administrando isso. No doente com redução significativa do volume minuto, as ventilações devem ser assistidas com dispositivo de máscara com válvula e balão conectados à fonte de oxigênio. Aquela mesma coisa que eu falei, né? O AMBU ali conectado ao cilindro. O oxigênio suplementar deve ser administrado a todo doente traumatizado, com suspeita ou evidência de problemas que gerem, né, risco à vida. E aí manter a saturação superior a 95%, que é o mais indicado, né, pessoal? No AMBU, ali no finalzinho do AMBU, né, na parte do balão, tem uma entrada para essa questão ali da conexão com o cilindro, tá, pessoal? Não tem uma imagem aqui, mas a gente vai estar vendo pessoalmente isso na aula de laboratório. Então, é conectado ali ao cilindro de oxigênio.
através dessa entrada que tem ali no ambu para esse oxigênio ser administrado no paciente. Vai estar sendo controlada a hemorragia externa significativa, né? Como o sangue não está disponível para administração no ambiente pré-hospitalar, o controle da hemorragia torna-se uma grande preocupação para os socorristas. Então, ela vem em primeiro lugar, né, esse controle da hemorragia, justamente por causa disso, porque não tem bolsa de sangue na ambulância, né? Então, ali aquele atendimento pré-hospitalar não vai ter essa questão da infusão de sangue. Então, a gente vai ter que fazer ali esse estancamento da hemorragia para que o paciente não perca mais o volume sanguíneo, né? A maioria das hemorragias externas é prontamente controlada pela aplicação de pressões direto no ponto de sangramento, ou se os recursos forem limitados pelo uso de curativo compressivo feito com gaze e atadura. Se a pressão direta ou um curativo compressivo não conseguirem controlar a hemorragia externa, ali de uma extremidade, o próximo passo é limitar o fluxo sanguíneo na extremidade pelo uso de um torniquete devidamente aplicado. Então ali a pessoa está sangrando, né? Está com hemorragia. E se devido à pressão que a gente faz ali, esse sangramento não parar, ou através do curativo compressivo, né? Esse sangramento não parar também, vai estar sendo aí feito o torniquete. Para um doente em choque evidente decorrente de hemorragia externa, as medidas de reanimação devem ser evitadas antes do controle adequado de sangramento. Tentativas de reanimação nunca terão sucesso na presença de uma hemorragia externa. Então, pessoal, quando o paciente está ali com a hemorragia, a gente não vai tentar reanimar ele, a gente vai tentar primeiramente controlar essa hemorragia, tá bom? Porque quando a gente faz ali a compressão torácica, né, a gente tenta fazer a reanimação, a gente faz com que esse movimento de reanimação faz com que o sangue seja bombeado, né? Que aquele movimento está fazendo a função do coração, é como se o coração estivesse batendo. E aí, se o sangue começar a circular, ele vai sair ainda mais através dessa hemorragia, né? Então acaba se tornando um problema. Então, nos casos de hemorragia externa, não é hemorragia interna, tá bom? Não é hemorragia externa. A reanimação deve ser evitada, tá bom? A gente vai primeiro tentar controlar a hemorragia. Quando essa hemorragia for controlada, aí a gente corre para a reanimação. Isso a gente vai estar vendo dentro daquele XABCDE, tá bom? XABCDE são as prioridades do que deve ser feito com o paciente. E aí, em primeiro lugar, vem tentar controlar a hemorragia justamente por isso. Porque se o coração dele parar, a gente não vai poder fazer aí a manobra de RCP, que é a reanimação cardiopulmonar. Controle da hemorragia externa e o reconhecimento da suspeita de hemorragia interna associadas ao transporte imediato para o hospital apropriado mais próximo representam oportunidades para que o socorrista exerça impacto significativo e salve muitas vidas. Essa questão aí do transporte imediato para o hospital mais próximo, pessoal, não é que a gente vai transportar para o hospital mais próximo, é o hospital apropriado mais próximo, né? Porque nem todos os hospitais são os mais apropriados aí para esse paciente com trauma, né? Tem que ser mesmo um hospital preparado para receber essa vítima com trauma. Então, nem sempre ele vai ser o mais próximo, mas ele precisa ser o mais apropriado, tá bom? Por isso que o transporte precisa ser rápido, porque nem sempre o hospital mais apropriado vai estar tão perto, né? O oitavo passo é realizar a terapia básica de choque, né? Incluindo aí essa terapia básica de choque
Inclui a imobilização adequada das lesões musculoesqueléticas e o restabelecimento e manutenção da temperatura corpórea normal. Aí, no final dessa avaliação primária, o corpo do doente é exposto de forma que o socorrista possa verificar rapidamente outras lesões que gerem risco à vida, né? O paciente ali está com roupa, a gente fez aquela avaliação primária, e aí no final dessa avaliação primária, a gente vai estar tirando a roupa desse paciente, porque podem ter lesões escondidas, né? Em locais ali que a roupa está cobrindo, pode ter uma lesão, e aí, para não passar nada em branco, não passar nada batido, é retirada toda essa roupa, tudo, tá, pessoal? Para verificar aí se tem mais lesões nessa vítima. E aí, uma vez concluído esse exame, o doente deve ser novamente coberto, porque a hipotermia pode ser fatal para um doente traumatizado grave, né? O doente em choque, né? Ele está em choque, estado de choque, já está comprometido por uma redução acentuada de energia resultante de uma perfusão tecidual inadequada. Permitir a perda de calor devido à exposição desnecessária resulta em um efeito negativo para o doente traumatizado grave. E aqui a gente tem o trio, né? A tríade da morte, que é a hipotermia, a acidose e coagulopatia, que são sintomas da produção de energia reduzida. Então, o paciente está ali em estado grave, né? Está em estado de choque. A gente descobre ele, né? Tira essa roupa rapidamente, mas também cobre ele rapidamente, né? Para que essa temperatura não caia bruscamente, ele venha sofrer um dos sintomas da tríade da morte, né? Que é a hipotermia. Então, ele vai estar sendo, inclusive, ele vai estar sendo coberto ali com a manta térmica. Lembra que eu falei da manta térmica? Ela vai estar servindo ali não para aquecer, mas para manter a temperatura corporal da vítima. A hipotermia compromete drasticamente a capacidade. A hipotermia compromete drasticamente a capacidade do sistema de coagulação sanguínea do organismo, dificultando aí a hemostasia. Então, a hipotermia vai afetar essa questão da coagulação, tá bom? Com doente traumatizado grave, pode não haver tempo para a imobilização individual de cada fratura. Ao invés disso, a imobilização do doente em prancha longa imobilizará todas as fraturas e diminuirá a hemorragia interna. Ou seja, pessoal, o paciente está nesse estado grave, né? E aí a prioridade não é imobilizar cada fratura, né? Ele pode estar apresentando várias fraturas, mas não vai ser a prioridade estar fazendo isso, porque ele necessita ali de outros recursos, né? Isso aí seria uma coisa para segundo plano, né? Imobilizar cada fratura, porque tem ali risco de morte se alguns sistemas não tiverem atendimento prioritário, tá bom? Na maioria das ocorrências de trauma, quando não há lesões que gerem risco à vida, identificadas durante a avaliação primária, né? Aí sim, cada extremidade com suspeita de fratura pode ser imobilizada de forma apropriada, né? Vai ter esse tempo aí, porque o paciente não vai estar com risco à vida, né? Com risco de morte. A gente vai manter a estabilização manual da coluna, né? Até que o doente esteja imobilizado. Após contatar o doente traumatizado, a estabilização manual da coluna vertebral deve ser iniciada e mantida até que o doente esteja mobilizado no dispositivo apropriado, tá bom? Seja aí a maca ou então colete CAD, ou isento da indicação de imobilização da coluna. A imobilização adequada da coluna implica na imobilização desde a cabeça até a pelve, né? Essa parte aí da cabeça e do tronco todo. A imobilização não deve interferir na habilidade do doente de abrir a boca e não deve comprometer a função ventilatória. Então, aí a imobilização não pode interferir na boca, né? Principalmente se o paciente estiver consciente.
E também não deve comprometer a função respiratória, né? Ventilatória e respiratória. A imobilização da coluna após um trauma contuso é indicada se o doente apresentar um nível de consciência alterado, dor no pescoço, queixas neurológicas, sensibilidade da coluna, anomalia anatômica ou um déficit motor ou sensorial identificado durante o exame físico. E aí, para vítima de trauma penetrante, a imobilização da coluna é feita somente se o doente apresentar queixas neurológicas relacionadas à coluna ou se o déficit motor ou sensorial for observado no exame físico. O estudo apresentou que doentes com trauma penetrante, que passam pela imobilização pré-hospitalar desnecessária, têm um desfecho pior. Então, pessoal, a vítima aí com trauma penetrante geralmente são aquelas vítimas com ferimento, né, por arma de fogo, ferimento por arma branca. Então, nesse caso aí, a imobilização da coluna só é feita se o doente apresentar uma queixa neurológica, tá bom? Ou se o déficit motor sensorial for observado no exame físico, ou seja, né, se ele não estiver apresentando ali locomoção, se ele não estiver apresentando sensibilidade, vai estar sendo feita essa imobilização. Caso contrário, não é feita essa imobilização, porque, como o slide está falando, né, teve um estudo que apresentou aí que esses doentes com esse tipo de trauma pioram, né, tem um desfecho pior com a imobilização. Então, ela não vai ser indicada nesses casos de trauma penetrante. Só se o paciente apresentar uma queixa neurológica, não estiver ali andando, né, ou sentindo alguma coisa. É que a gente tem um outro passo, tá? Quando se trata de doentes traumatizados graves, a gente inicia o transporte à unidade adequada o quanto antes. Estudos têm demonstrado que os atrasos no transporte de doentes traumatizados para as unidades de destino adequadas aumentam as taxas de mortalidade. Na verdade, não precisa nem ser feito um estudo para isso, né, pessoal? Isso aqui é óbvio, né? Se a ambulância atrasa, obviamente, que ali o paciente pode ter, devido ao tempo, né, o risco de vida de morte aumentado. Então, o atraso, ele é um fator desnecessário, né, que pode estar agravando aí os problemas do paciente, levando ele a óbito. Então, o hospital mais próximo pode não ser o mais adequado, como eu falei naquela hora para vocês. O hospital mais próximo pode não ser o mais adequado para muitos dos doentes com trauma. Esses doentes que preenchem certos critérios fisiológicos, anatômicos ou de mecanismo de trauma, que serão beneficiados ao encaminhá-los para um centro de trauma, com a equipe e recursos especiais para tratar o traumatizado. Então, como eu falei naquela hora, né? Nem sempre o hospital mais perto vai ser o hospital mais adequado. Então, esse paciente com trauma precisa sim ir para uma unidade de atendimento adequado, né? Ali para um hospital adequado ao seu trauma e não para uma unidade mais próxima. Por isso, esse socorro precisa ser prestado de forma rápida, né? Adequada e rápida. E o outro passo é iniciar a reposição de volume com fluidos intravenosos aquecidos a caminho do local de atendimento. Apesar das soluções cristalóides restaurarem o volume sanguíneo, né, perdido e melhorarem a perfusão, elas não transportam oxigênio. Nosso corpo ele precisa desse transporte de oxigênio, né, senão ele acaba morrendo. Além disso, a restauração da pressão arterial pode levar a mais uma hemorragia pelo rompimento do coágulo no vaso sanguíneo. A caminho da unidade de destino, 2 catéteres intravenosos de grosso calibre
podem ser inseridos e iniciada a infusão de solução cristalóide aquecida. Aí, de preferência, o ringer lactato. Pessoal, ele é aquecido, tá? Devido àquela questão da hipotermia que eu tinha falado. O paciente não tem uma queda brusca na temperatura, essas soluções vão ser aquecidas, né? Para entrar ali no organismo e fazer com que o organismo mantenha a temperatura. É por isso que ele vai estar sendo aquecido. E ali a gente vai estar obtendo o histórico clínico do doente, né, e realizar uma avaliação secundária. Tudo isso foi uma avaliação primária e a gente entra na parte da avaliação secundária. Se a avaliação mostrar lesões que gerem risco à vida, as intervenções fundamentais devem ser realizadas e o doente deve ser transportado em 10 minutos. Por outro lado, se não for identificado, né, as lesões que gerem risco à vida, uma avaliação secundária deve ser realizada. A avaliação secundária é um exame físico sistemático da cabeça aos pés, que serve para identificar todas as lesões, o histórico SAMPLA. A gente vai estar estudando esse SAMPLA também na próxima aula, tá bom? Igual o XABCDE, ele também é um mnemônico que vai estar ajudando aí nessa questão do histórico clínico do paciente, tá bom? E o histórico SAMPLA é obtido também durante essa avaliação secundária. Outro passo é essa questão de proporcionar alívio adequado da dor, né, pessoal? Paciente aí com trauma, ele está sofrendo de muita dor, né? Então vai ser feita a administração de analgésicos para aliviar a dor, desde que não existam contraindicações para essa administração, tá bom? Então, se houver alguma administração, infelizmente, não vai poder ser feito aí esse uso de analgésico. Os doentes não devem sentir dor durante o transporte. Os socorristas devem administrar analgésico para o alívio adequado da dor. E aqui é muito importante a informação do familiar, né? Porque existem pessoas que elas têm certas alergias, né, a medicamento. Então a equipe não sabe, né, a equipe que está ali atendendo, mas o familiar ele vai saber e vai estar relatando aí. Por isso é bem importante essa interação com o familiar nessa questão aí das alergias, né? Para ver se o paciente não tem uma alergia a medicamento, alergia medicamentosa. 14º passo, né? Comunicar de forma minuciosa e precisa as informações sobre o doente e as circunstâncias do trauma ao serviço médico de destino. A comunicação a respeito do doente traumatizado com o hospital de atendimento envolve 3 componentes. O alerta de pré-chegada, né? A equipe vai comunicando ali antes de chegar, para a equipe que está no hospital já ir preparando tudo. Vai acontecer também o relato verbal na chegada, né? A equipe ali de atendimento pré-hospitalar vai estar comunicando para a equipe do hospital tudo o que aconteceu ali durante o atendimento, né? Tudo que o paciente passou, tudo que ele passou no transporte, como que foi tudo isso. E tem também o componente da documentação escrita da ocorrência no formulário de atendimento ao doente. Então, vai estar sendo feito ali um formulário, né, dessa ocorrência, bem tranquilo. Mas é bem importante essa questão da comunicação, interação entre as equipes, tá bom? Eles estão sempre ali em comunicação, interagindo com o outro, justamente para preparar, né, ali o recebimento do paciente. Isso aqui é crucial nesse atendimento do paciente com trauma. Na chegada ao hospital de destino, o socorrista faz um relato verbal àqueles que estão assumindo o atendimento do doente traumatizado. Esse relato deve ser sucinto e preciso e deve servir para informar a equipe sobre. Socorrista, né, do atendimento pré-hospitalar vai estar informando a equipe do hospital sobre a condição atual do doente, né, como é que esse paciente está.
vai estar ali falando sobre a cinemática do trauma, né? Como eu falei para vocês, essa questão da cinemática é a cena, né? Eu dei aquele exemplo da escada. Então, por exemplo, se foi esse tipo de acidente, né? O socorrista do pré-hospitalar vai estar passando para a equipe que está no hospital, que foi ali, né? Um trauma por queda de escada, por exemplo. Então, a equipe que está no hospital já vai ali redirecionar o atendimento para esse tipo de trauma. A equipe do atendimento pré-hospitalar vai estar informando para a equipe do hospital sobre os achados da avaliação, sobre as intervenções realizadas, né? Tudo que foi feito ali com o paciente na hora da chegada, né, dele lá no atendimento pré-hospitalar, dentro da ambulância, ali no transporte, tudo que foi feito de intervenção vai estar sendo passado para a equipe no hospital. E também eles vão passar para a equipe a resposta do doente a essas intervenções. Então, se o paciente está inconsciente, como é que o organismo dele estava reagindo? Aí vai ser passado tudo isso para a equipe. Se ele tiver consciente, né, também ali vai estar sendo passado da mesma forma para essa equipe que está no hospital. A resposta do organismo, né, do doente a essas intervenções. E aí, pessoal, acima de tudo, né, o último passo, esse aqui é o último passo da hora de ouro. Acima de tudo, não causar mais danos. Ao cuidar de um doente traumatizado grave, os socorristas devem questionar-se se suas intenções no local e durante o transporte irão beneficiar o doente de forma razoável. Se a resposta para essa pergunta se a resposta para essa pergunta for não, ou for uma resposta incerta, essas intervenções devem ser suspensas e a ênfase deve ser colocada no transporte do doente. E a ênfase deve ser colocada no transporte do doente com trauma ao local de atendimento mais próximo e apropriado. Por fim, não causar mais dano significa, por vezes, fazer menos, né? Então, isso também está ligado, né, à segurança do paciente, aquilo que a gente falou no começo, né? Você faz aquela avaliação da segurança da equipe, mas também faz, né, essa avaliação da segurança do paciente. E aí a equipe vai tomar as decisões sempre, né, aí para não estar causando mais dano a esse paciente, né? Porque existem intervenções que em vez de salvar, né, como por exemplo aquela questão da maca no ferimento por arma de fogo, arma branca, desculpa, pode estar causando mais lesões no paciente. Então aquele procedimento não vai ser o mais adequado, então não vai ser feito. A gente vai tentar fazer de outra forma para tudo e em tudo não causar mais dano na vítima, tá bom, pessoal? Então a gente finaliza aqui na hora de ouro. A hora de ouro tem esses 15 passos, né? Passo a passo. Vai estar incluindo aí também um pouco da avaliação, incluir um pouco, né, ali da avaliação primária. A gente vai estar estudando na próxima aula essa questão da avaliação primária e avaliação secundária mais profundamente, né? Porque é um tema bem extenso. A gente vai estar vendo isso mais, mais a gente vai estar vendo isso de uma forma melhor, né? Mais detalhada. Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. A gente finaliza aqui, tá bom? Termina com a hora de ouro. E eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!